Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos em Nutrição de Ruminantes, o GENRO. Hoje nós vamos ter a palestra Ecologia Nutricional dos Pequenos Ruminantes, com o professor Ricardo. Quero agradecer a presença de todos, quero também agradecer a compreensão aí do nosso pequeno atraso. Essas coisas da internet às vezes nos impõem alguma limitação. E queria pedir para vocês passar uns avisos rapidamente. Aquelas pessoas que forem pedir a emissão do certificado, a gente está colocando o link aí no bate-papo público, né, para vocês preencherem, para pedir o certificado. Essa palestra vai estar sendo transmitida pelo YouTube, nosso canal também está aí o link. Se vocês quiserem assistir as outras palestras anteriores, estão todas lá, gravadas e disponíveis. A da semana passada ainda não está, mas nós já estamos providenciando porque houve uma interrupção, etc. Então, nós estamos editando o vídeo para poder ficar disponível. Também a gente divulga nosso link no Instagram, para quem quiser, puder nos seguir, a gente está sempre lá fazendo a divulgação, né? Toda sexta-feira a gente está aqui às 10 da manhã, nós estaremos aqui até 4 de dezembro, já temos programação para todo o semestre. Então, se você quiser receber a divulgação de quais são as próximas palestras, etc., a gente pede que você adicione na sua agenda o telefone do Pedro, que é da nossa equipe aqui. Ao registrar o telefone do Pedro, você vai receber na lista de transmissão as informações das próximas palestras, e aí você vai ser avisado, tanto no início da semana quanto na véspera da semana, da palestra. Aqui em notas compartilhadas, à esquerda, a gente pede que vocês façam as perguntas, né, para quem está aqui na sala. Então, escrevam a pergunta, por favor, porque depois, no momento das perguntas, fica tranquilo para a gente poder, se não conseguir abrir o microfone para a pessoa fazer a pergunta, nós podemos, então, fazer a leitura para o palestrante poder responder ou debater com você. Tá? Para quem está no YouTube, no próprio chat, no próprio bate-papo, vocês podem colocar a pergunta que nós fazemos a coleta e trazemos para efetuar a pergunta aqui na sala da RNP, onde está acontecendo a palestra. Tá? Hoje nós temos o prazer de ter o professor Ricardo, um grande amigo, né? Tem uma plateia enorme aqui esperando ouvir você, Ricardo. Ricardo tem essa carinha de novo, mas ele foi da minha banca de doutorado. Aliás, acho que foi meu co-orientador, né, não, Ricardo? E só para vocês saberem aí a trajetória e a idade do homem, né? E falando em trajetória, ele é zootecnista pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Ele fez mestrado e doutorado lá na Universidade Federal de Viçosa, nós fomos contemporâneos, tivemos o mesmo orientador, né? Atualmente ele é professor associado da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro, a UENF. Ele é docente permanente e coordenador do programa de pós-graduação em ciência animal da UENF e orienta estudantes tanto no nível de mestrado quanto doutorado e também na iniciação científica. É revisor dos periódicos Revista Brasileira de Zootecnia, Animal Feed Science and Technology, Small Ruminant Research, Animal Nutrition, Computers and Electronics in Agriculture, integra o conselho editorial da Revista Brasileira de Zootecnia, onde ele atua como editor científico na seção de ruminantes e editor científico sênior, não falei que a idade dele ali engana, desde 2011. É pesquisador do CNPq e cientista do nosso estado da FAPERJ. Tem experiência na área de zootecnia, com ênfase em avaliação de alimentos para animais. Ele atua nos temas de cinética digestiva, bromatologia, ruminantes, consumo voluntário e fibra. Então, um prazer danado ter você aqui, Ricardo. Você fica à vontade para a sua fala e depois a gente tem um tempo para perguntas. Eu sei das suas ocupações, né? Eu acho que não tem nada mais imunodeprimente do que ser coordenador de programa de pós-graduação, ainda mais vocês passando por esse processo todo de fusão, que vocês estão trabalhando aí muito bem aí na UENF, com a Rural, né? Então, diante desses afazeres todos, ainda assim você arranjou um tempinho para estar aqui conosco. Nós temos agora, Ricardo, 45 pessoas assistindo aqui de dentro da nossa sala e mais umas 20 pessoas assistindo lá no YouTube. Nosso genro virou meio que um congresso que acontece semanalmente. Então, por favor, seja bem-vindo. Você está com a palavra
Seu microfone está aberto e a gente agradece e passa para a sua fala, então. Obrigado. Eu vou fechar o microfone e a câmera, assim como eu peço para os demais também fecharem seus microfones, tá? E, por favor, fique à vontade para começar a sua fala. Obrigado, Ronaldo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade aí de participar desse grupo bacana de vocês. E é sempre uma alegria, né? A gente conversar um pouquinho sobre nutrição de ruminantes. Aí é a parte preguiçosa do dia a dia. Eu peguei essa palestra que foi apresentada, né? No primeiro simpósio fluminense de ovino caprinocultura em 2017, e nós tivemos uma outra em 2019, era uma outra palestra também. Então, gente, vocês só me perdoem essa falta de atualização aí e de registrar que isso aí foi para o genro, né? Eu achava que era genro, por causa de ruminante, mas genro tá bom. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a ecologia nutricional dos pequenos ruminantes. Eu acredito que o que a gente precisa é entender realmente como é que esses animais funcionam, né? E nada mais importante do que a gente rever alguns conceitos para a gente manter em mente. Talvez vocês achem estranho colocar esses conceitos, mas eu acho que nunca é demais para relembrar, tá? Então, bom, pequenos ruminantes, existem mais de uma centena de passagens bíblicas acerca dos pequenos ruminantes, né? E lá em Provérbios já ensina para a gente, ó, procura conhecer o estado dos teus rebanhos e põe o teu coração sobre o gado, porque os tesouros não durarão para sempre, e haverá fartura de leite e de cabras para o teu sustento, para o sustento da tua casa e dos teus servos, né? Quer dizer, então ele está nos ensinando, olha, vamos prestar atenção no nosso gadinho, né? No gadinho caprino, no gadinho ovino, porque esses aí, nos ambientes inóspitos principalmente, nos ambientes de menor potencial produtivo, né, de rendimento tanto forrageiro como agrícola, esses animais são capazes de explorar nichos de vegetação e de forragem, né, de relvado disponíveis naqueles ambientes que o gado maior, né, o gado bovino, talvez não consiga desempenhar com tanta destreza, com tanta adaptabilidade àqueles ambientes inóspitos. Então, ó, primeira coisa, só para a gente poder relembrar a definição de zootecnia. Eu já vi algumas definições aí mais contemporâneas, mais atuais, mas uma definição, e aliás, uma definição por definição, né, ela precisa ser geral o suficiente, sem ser longa, sem ser detalhada demais, né? Ela precisa abranger os escopos daquilo que se faz ou que se pretende definir, né? Então, a zootecnia é a ciência aplicada que estuda e aperfeiçoa os meios de promover a adaptação econômica do animal ao ambiente criatório e vice-versa, né? E deste àquele. Então, isso envolve uma adaptação recíproca. À medida que você vai melhorando o animal geneticamente, você tem que oferecer melhor ambiente. E se você oferece melhor ambiente, você vai favorecer aquelas formas, né, que vão se adaptar melhor àquela condição. E, obviamente, em zootecnia, a gente não pode dicotomizar aquilo que a gente chama de desempenho zootécnico da economia. Para mim, desempenho zootécnico, pela própria acepção, a definição de zootecnia, é uma coisa que tem que estar intrínseca, levada em consideração o desempenho, a avaliação econômica, tá ok? Então, só para lembrar disso, isso é atual, apesar
de Otávio Domingues ter postado, né? A gente fala postado, mas ele, na verdade, escreveu essa definição com base nos conhecimentos que anteviam à sua geração naquela época. Ele formalizou essa definição em 1929. Então, mas aí eu vou apresentar para vocês também um outro conjunto de definições aí, um outro conjunto de asserções ou afirmativas, para a gente poder entender a importância da zootecnia e exatamente focar esse conjunto de postulados, premissas e de doutrinas científicas da zootecnia no entendimento do funcionamento do nosso gado miúdo, né? Então, animais domésticos são máquinas, não no sentido figurado da palavra, mas na sua acepção mais rigorosa. É óbvio que a gente está olhando isso no contexto do mecanicismo, tá? O fato de, naquela época, se colocar o princípio cartesiano do animal-máquina, não quer dizer que nós, zootecnistas, não amamos os animais. É lógico que nós amamos os animais, senão nós não faríamos zootecnia. Porém, nós não fazemos pacto com comida, né? O nosso acordo com eles vai na sua criação para que eles se tornem alimento para nós e nos sirvam com a sua utilidade mais nobre possível. Então, eles comem, são máquinas que consomem e que queimam certa quantidade de combustível de determinada espécie. Produzem leite, carne, força. São máquinas fornecendo um rendimento por uma determinada despesa. Todas as suas partes têm função certa, conservam entre elas certas relações e funcionam em virtude de determinadas leis para produzirem trabalho útil. As atividades dessas máquinas constituem sua própria vida. Esse funcionamento é também a condição de nossa exploração zootécnica, a causa de despesas e rendimentos que devemos balancear de maneira a atenuar os preços de custo para aumentar os lucros. Quanto melhor conhecermos a construção dessas máquinas, as leis de seu funcionamento, suas exigências e seus recursos, melhor poderemos entregar-nos com segurança e vantagem na sua exploração. Olha como está atual tudo isso que foi dito. Obviamente contextualizado na época, mas quem disse isso? O pai da zootecnia europeia. É lógico, eu acho que o Otávio Domingues ele puxava uma sardinhazinha para o Instituto Agronômico de Versailles, na França, né? Porque os húngaros também tinham muito o que ensinar naquela época, mas isso aí é dos extratos, é um extrato dos escritos de Emile Baudemin, né? Que a gente precisa entender que estão tão atuais quanto a sua época, tá? Muito bem. Então, olha só, para a gente poder entender como é que nós vamos nos lançar com segurança e vantagem na exploração dos nossos animais pequenos ruminantes, né, caprinos e ovinos, o nosso gado miúdo, sobre o qual a gente vai colocar o nosso coração, a gente tem que entender que o processo evolutivo, primeiro que nós estamos muito recentes nessa história toda de explorar esses animais, né? Se a gente olhar do ponto de vista da escala evolutiva. Se a gente olhar, então, o desenvolvimento tecnológico dos últimos 300 anos, mais embrionários nós estamos nesse entendimento, apesar do enorme acúmulo na fase exponencial de crescimento do conhecimento que nós estamos, né? Já tem alguém, um ou outro, que diz que nós chegamos na inflexão, eu acho que não. Se a gente pegar tudo que a gente produz em termos de conhecimento, nos diferentes periódicos, nenhum de nós é capaz de ter sequer uma fração do entendimento do conjunto de materiais publicados, e eu estou falando só de publicação primária. O que é publicação primária? É publicação em paper,
Tá? É conhecimento que está em paper. Conhecimento em paper é conhecimento em construção. Conhecimento em apostila, livro, é conhecimento que já foi consolidado ou que está sendo mal interpretado. Tá? E essa segunda observação acho que se aplica à maioria dos casos. Mas esse entendimento, né, ele é muito recente se a gente considerar a história da evolução, a história natural da evolução dos ruminantes. Mas o fato é que, após a extinção dos dinossauros, né, se abriu uma nova avenida evolutiva em que surgiram aí os mamíferos e todas as espécies existentes hoje são a seleção natural da diversificação específica que ocorreu com esse grupo de animais e, mais recentemente, talvez aí nos últimos, vamos dizer assim, em torno de 10 a 20 mil anos, começando a sofrer efeitos da mão do homem, né? Mas um efeito mais antropológico na seleção também. Que, aliás, diga-se de passagem, se vocês lerem o livro do Darwin, A Origem, o segundo capítulo do livro do Darwin é exatamente o papel da domesticação na tendência de evolução, né, da seleção que o homem faz, que modifica as formas. E Darwin se inspirou, em parte, nesses resultados para poder construir sua teoria. Então, a evolução dos ruminantes produziu essa miríade de formas animais, né? Desde animais de 3 quilos de massa corporal, eu vou falar peso vivo também, tá? Mas massa corporal, a maturidade, de 3 quilos a mais de 1.000 quilos. Então, tem alguns cientistas que estabelecem aí um limite de 1.200, 1.400 quilos para o peso médio, a maturidade das espécies ruminantes maiores, tá? E isso tem explicação científica também, mas nós não vamos entrar nesse mérito, a não ser que alguém queira depois perguntar alguma coisa específica, mas infelizmente não dá para a gente desenvolver de forma muito profunda aqui não. Então, olha só, as formas, né? Aí nós temos animais aí, por exemplo, o Sincerus caffer, que é o búfalo cafre, e à direita a gente tem o oribe. Todos os dois são pastadores, né? Olha o que tem atrás aí, tem capim, um relvado, né? Um relvado na África, são pastadores, que a gente vai ver algumas especificidades desses animais. E olha a variedade dessas formas, né? Muito bem. E também não só de formas, mas como de exploração de ambientes também. Tá? A gente tem desde ambientes de floresta temperada e de pradarias e de savanas, montanhas, ao Ártico e a ambientes desérticos. Nós só não vamos ter ruminante na Antártida, né? Então foi o que eu falei, com a extinção dos dinossauros, surgiu uma nova possibilidade aí de evolução de novas formas, de ocupação de novos nichos, né, ecológicos. Então, o que aconteceu? As dicotiledôneas, que são esse grupo aqui, que o mouse está aqui ó, embaixo, aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver o mouse, mas situada à esquerda de vocês, tem 3 grupos de plantas, as dicotiledôneas, as gramíneas e outras monocotiledôneas. As gramíneas são vamos dizer assim, elas são mais recentes na evolução dos vegetais. Tá vendo? Elas chegaram aí como uma diversificação das outras monocotiledôneas e com as gramíneas, interessantemente, né, que essa diversificação aí surgiu no início do Mioceno, que ó, é a era, né, surgiu a diversificação de grupos de herbívoros.
Aqui nós temos os tilópodes, que não são ruminantes, né? A gente tem os camelídeos do Velho Mundo e do Novo Mundo, nesse grupo dos tilópodes. Aí nós temos tragulídeos, cervídeos, girafídeos, antilocaprídeos e os bovídeos, família Bovidae, onde incluem os nossos animais domésticos, né? Os caprinos, os ovinos e os bovinos, bubalinos, tá? Então, nesse grupo aqui, os da família Bovidae. Muito bem. Essa largura dessa área aqui dos pontinhos, isso indica o número de espécies de cada família dessa aqui. Então, basicamente, com o surgimento das gramíneas, elas parecem que favoreceram a diversificação desse grupo, né, dos bóvidas. E a natureza foi experimentando várias formas e algumas delas foram se extinguindo até os dias de hoje, mas permanece como o grupo mais diversificado em termos de espécie falando, né? Bom, nós precisamos, obviamente, diferenciar ruminante de não ruminante nessa história. Então, se a gente pegar o ser humano, Homo sapiens, um comprimento do corpo, aqui a gente tem uma escala do tamanho intestinal de 0 a 30 centímetros aqui, no suíno aqui do lado, de 0 a 5 centímetros, né? E no ovino, à direita, de 0 a 20 centímetros aqui para situar a escala. Então, notem o seguinte, o estômago simples, nos dois grupos, tanto nos suídeos, né, quanto nos primatas. Alguns primatas investiram mais no desenvolvimento de um grande trato gastrointestinal, como os gorilas, né? E aí a proporção da proteína vem basicamente de uma dieta vegetariana. No caso dos chimpanzés, dos bonobos, dos primatas, né, dos homens, dos hominídeos principalmente, isso começou lá atrás com uma estratégia alimentar. Eles começaram a predar animais, né? E com isso eles conseguiam adquirir aminoácidos prontos, nutrientes prontos para rapidamente abastecer o quê? O cérebro que vinha se diversificando. E aí uma coisa levou a outra, num feedback positivo, o aumento do consumo de proteína pelos humanos, pelos hominídeos, levou à sua diversificação. Quando os hominídeos controlaram o fogo, porque uma coisa é produzir fogo, outra coisa é controlar o fogo. Acredita-se que o homem, tem alguns trabalhos na Science, que dizem que os hominídeos já controlavam o fogo há aproximadamente 1 bilhão e 200 milhões de anos. Quer dizer, nem Homo sapiens tinha ainda. Homo sapiens tem em torno de 200 mil anos, né? E, obviamente, quando eles controlaram o fogo, eles rapidamente associaram o cozimento do alimento, das carcaças animais, e isso melhorou a digestibilidade do colágeno. Melhorando a digestibilidade do colágeno, aumentou mais ainda o aporte de aminoácidos, tá? Então, uma coisa naturalmente levou a outra. Nos suínos, a gente nota aqui um investimento no intestino grosso, né? É um animal que é capaz, tem uma saculação aqui no estômago, mas basicamente é um investimento no intestino grosso. Um intestino grosso maior, com mais saculações, né? Que a gente chama em latim de austra, né? Que é os austros são essas alças. A austra é o conjunto de alças que tem no intestino grosso. E aqui ocorre consideravelmente a absorção de água, minerais, e permite um certo ambiente para digestão fibrosa. E aqui nos ovinos, o que a gente tem? Um estômago compartimentalizado,
um estômago só, dividido em 4 cavidades, onde essa diversificação levou à capacidade de retenção do alimento ingerido e permitir a ruminação e todos os eventos associados. A expensa de quê? Olha, a expensa de que o animal vai extrair mais energia da dieta, principalmente uma dieta à base de gramíneas, como vocês viram ali atrás, no slide anterior, né? E essa extração de energia atingiu um ponto máximo. Mas, como existe todo um processo de retenção seletiva no rumen retículo, aqui dentro, o animal não era capaz de fazer como os suínos e os equídeos, por exemplo. Perdiam indigestibilidade do material fibroso, mas aumentavam o consumo, porque aumentava a passagem. Então, ao longo do dia, eles consumiam uma maior quantidade de materiais digestíveis, e com isso compensavam. E podiam, inclusive, aumentar de tamanhos. Os equídeos, a gente vê como não ruminantes também. Os elefantes, né? Aumentando o consumo, aumentava o tamanho, mas à expensa de um mecanismo menos eficiente. Já os ruminantes, devido à retenção seletiva, isso de alguma forma levou a uma limitação do tamanho, porém a uma exploração melhor da dieta. Qual foi a consequência natural? É só vocês olharem na savana, no Serengeti. Você tem 1 milhão de gnus, uma proporção muito menor de rebanho de zebras, por exemplo, de massa corporal equivalente. Tá? Isso é só para a gente dar uma pincelada para entender como é que essa retenção seletiva é importante e se processa em caprinos, ovinos e nos bovinos. E a gente tem que entender essa retenção nos caprinos e nos ovinos. Muito bem, dentro do rumen, obviamente, o mecanismo de degradação física é a ruminação, né? A quebra das partículas alimentares ingeridas em fragmentos progressivamente menores, né? Ocorre uma estratificação natural da digesta, rumino-reticular, né? E com isso há a possibilidade de quê? Da exploração dos tecidos, desses fragmentos teciduais da digesta da matéria alimentar. Em cima dessa matéria alimentar, que a gente vai ter, obviamente, celulose, hemicelulose, amidos, polímeros, né? Os polímeros que constituem a matéria alimentar vão render glicose e as vias de fermentação são essas aí. Você tem a via do lactato, a via do succinato, ou dos ácidos dicarboxílicos, a produção de propionato, CO2 e metano, né? E os ácidos graxos, acetato, propionato, butirato, são os ácidos graxos de cadeia curta, antigamente inicialmente chamado de ácidos graxos voláteis em vapor, depois apenas ácidos graxos voláteis, hoje o pessoal está chamando de ácidos graxos de cadeia curta, mas é tudo a mesma coisa. Então, esses ácidos graxos são absorvidos pelo epitélio ruminal, estão em equilíbrio estequiométrico, funcionando essa absorção aí com base em lei de ação das massas. Em alguns casos tem alguma coisa de transporte ativo, mas basicamente lei de ação das massas. Tá? E o balanço estequiométrico da fermentação significa que nós vamos ter um rendimento de acetato, propionato, butirato. Esses ácidos é que vão ser absorvidos na corrente sanguínea e vão servir de substrato energético para o animal, tá? À expensa de produção de metano, CO2 e da própria produção dos ácidos, né? E essa produção dos ácidos, a produção de metano, permite a reoxidação dos equivalentes redutores que são gerados durante a fermentação microbiana, tá? E aí, como a gente viu, esses animais todos vão fazer isso aí em alguma medida. É possível que, por exemplo, no caso dos pequenos ruminantes, nos caprinos e nos ovinos, e apesar de algumas diferenças fundamentais que existem entre caprinos e ovinos, tá? Nós vamos chegar nelas, é possível que esses animais dependam um pouco menos, eu digo um pouco, porque é um pouco mesmo, um pouco menos
da digestão ruminal em relação ao que é aproveitado no material pós-ruminal. E aí a ruminação é um evento fundamental porque a redução do tamanho de partícula leva necessariamente ao escape nesses animais de substâncias que não são fibrosas, consequentemente aproveitáveis em grande medida no restante do trato gastrointestinal, tá? Mas isso são coisas que essas diferenças aí nesses grupos caprinos, bovinos e ovinos são menores que se você pegar, por exemplo, um ruminante que é um selecionador de concentrado, como a gente vê aqui embaixo, aqui a girafa e o suni, tá vendo? Esses animais, o rumen funciona muito mais como um ambiente para detoxificar tanino, alcaloides, do que para fazer com que o animal use efetivamente a energia derivada de ácidos graxos voláteis para o seu sustento, para suprir as suas demandas energéticas, principalmente. Tá? Então, a gente vê que os ruminantes se adaptam a vários ambientes e que, necessariamente, tamanho corporal não explica essas diferenças de utilização dos substratos, dos nichos, né, de exploração dos nichos ecológicos diferentes. Ó. Você tem aqui os animais pastadores e que são residentes permanentes, por exemplo, na savana. O búfalo vai ficar explorando o material forrageiro seco. O gnu, o que o gnu vai fazer? O gnu vai escutar chuva e trovoada, cheiro de chuva longe, ele vai correndo sempre atrás da chuva, buscando a forragem mais terra, a rebrota de forragem, etc. Já o búfalo é um residente permanente daquele ecossistema, né, da savana. Tá? Então, essas diferenças de tamanho não explicam o hábito, pelo menos não em grande medida. Aí a gente tem, só para exemplo, né, alguns tipos de selecionadores, tipos intermediários e pastadores, né, traduzindo aqui para o português, um português muito chulé, né? Mas aqui os ruminantes da África principais, você vê que tem os tipos intermediários, ó, os pastadores e os selecionadores. Aqui o nosso objeto, ó, os ovinos domésticos e os caprinos. Né? O caprino, claramente um tipo intermediário, você vê que ele caminha para um selecionador, significa o quê? Que sempre que for dada a oportunidade de escolha, o caprino vai selecionar. Ele vai buscar... O pessoal fala assim, o cabrito come de tudo. Eu digo, come sim, mas vai comer sempre, procurar comer sempre as melhores partes. Já os ovinos também tendem para os tipos intermediários, mas eles são basicamente pastadores. Prova disso, pega o que o caprino refuga no coxo, bota para o ovino limpa o coxo do refúgio do material que foi refugado pelo caprino. Isso a gente tem aqui no setor, na UENF, e eu faço isso, peço para os meninos observarem, para o pessoal observar, né, para a turma observar, que o ovino vai fazer a limpeza mesmo, o enterro dos ossos da festa. Desculpa. Muito bem. O que a gente vê de característicos no estômago desses animais? A gente nota nos pastadores um omaso mais robusto, um tamanho de ruminal, um volume ruminal maior, né? Um retículo menor em proporção à cavidade ruminal, à capacidade ruminal, né? Um sistema uma frequência de refeições menor, se deixado à vontade. Já ao passo que os tipos intermediários já começa a haver um deslocamento de tamanho, de volume para retículo, né? Uma diminuição de omaso e aumento de abomaso. Olha aqui nos selecionadores o ritmo de alimentação,
o ritmo de alimentação aqui da camurça e do cervo vermelho, mas aqui, ó, então essa frequência alimentar muito maior. Por isso que às vezes assim, a gente trata o caprino confinado e a gente, vamos fazer 2 ofertas alimentares diárias. Bom, você pode até fazer isso, mas você tem que lembrar que você tem que dar mais oportunidade de escolha ao animal. Você tem que dar uma oferta maior de alimento para que ele tenha capacidade de selecionar. E aquele negócio de capril com coxo pequeno, né? O coxo não ter capacidade para reter o alimento, isso tudo tem que ser ponderado, porque você tem que oferecer o alimento não pode também fermentar, estragar, porque eles vão refugar tudo. E a cabra danada, ela compromete a sua alimentação e passa a usar das reservas mobilizáveis na cavidade corporal, né? A cabra acumula muita reserva na gordura visceral, no aumento e etc. Tá? Então, isso aí é algo importante da gente observar também. E o ovino tem essa característica, são animais menores, né? Então, a gente pode dizer o seguinte, caprinos e ovinos, eles são animais menores, eles, consequentemente, têm que comer uma quantidade de comida maior em relação à massa corporal, porém, se a gente pensar na quantidade total diária de energia, isso permite com que eles precisem de uma quantidade absoluta menor de energia, não relativa, tá? Mas absoluta, que permite aumentar o número de animais. Você coloca aí, naturalmente, um casal de caprinos e suas crias, uma cabra e suas crias, um número maior num ambiente de baixo potencial agrícola do que você colocaria uma vaca, né? Então, esse equilíbrio aí, ele é muito delicado e ele é imperioso, ele é categórico, ele vai ser determinante dessas realidades, tá? Isso não quer dizer que não dá para a gente explorar o bovino, etc., não é nada disso, tá? É só com relação a esse fato, que o tamanho corporal leva a uma exigência absoluta de energia menor. Porém, a gente tem que adicionar nessa equação aí essa característica da seletividade quando a gente falar do caprino e, em certa medida, também o ovino, tá? Em certa medida. Embora, como eu falei para vocês, o ovino vai consumir as sobras do caprino e vai limpar o coxo, tá? Então, uma outra característica importante que a gente precisa olhar é o seguinte, olha só, como é que eu botei aí os 2 grupos extremos, né? Um pastador e um selecionador de concentrado, o concentrate selector e o roughage eater, né? Or grazers, pastadores. Então, a gente nota o seguinte, olha o tamanho do fígado, essa sombra aqui causada pelo fígado em relação ao retículo rumen, ou rúmeno retículo, né? A proporção do fígado é muito maior em relação ao rúmeno retículo, ao tamanho do coração em relação ao rúmeno retículo, o tamanho do intestino em relação ao rúmeno retículo. Agora, o tamanhozinho do omaso, né? Olha o tamanho do omaso no ruminante. O sistema de estratificação da digesta, o tamanho das partículas consumidas, a natureza da digesta, da forragem, perdão, a natureza da forragem ingerida vai concorrer para uma estratificação maior da digesta. Então, esse órgão, o rumen retículo e o omaso, eles precisam de ter a estrutura orgânica, anatômica, necessária para poder lidar com essa carga de digesta mais fibrosa. Então, as paredes são mais espessas, os pilares são maiores, as contrações são mais vigorosas, né? O omaso contrai e relaxa de forma mais vigorosa. Quando o omaso contrai, ele se esvazia. Quando ele relaxa, ele enche. E quando ele enche de partículas de tamanhos diversos. Partículas menores que ganharam elegibilidade de escape, que adquiriram densidade, etc., e também tamanho, né? A gente diria aí as 2 coisas concorrendo para um resultado importante de escape,
dessas partículas, quando há a contração do o omaso propele o líquido e partícula nos dois sentidos, no sentido do omaso e no sentido de volta para o retículo. As partículas que são elegíveis para o escape, elas vão embora para o abomaso, mas as que não são, elas tendem a voltar para o rumen e continuar a sua vida, o seu processamento, até que elas se tornem elegíveis para o escape. Esse processo a gente chama de retenção seletiva. Isso permite o quê? Permite que o ruminante, durante o processo de digestão rumino-reticular, venha a exaurir ou extrair em grande medida a fração da fibra que é potencialmente digestível. E aí ela vai embora, tá? Ô, Ronaldo, você vai me balizando aí no horário, hein? Mas, Então, senão Ricardo, eu vou empolgar aqui. Estamos tranquilos. Se você deixar uns 30 minutos aí para o final para a gente bater papo, tá tranquilo. Tá, me A gente avisa com 15 só minutos, quer né? encerrar meio-dia no máximo, meio-dia e 10, por causa do trabalho do lar, né? Todo mundo tem entendi. que... Não, beleza. Então, estamos tranquilos. Você tem aí 1h10 ainda, Não, até o encerramento, né? Não, vai dar tempo bastante, tanto tranquilo. Obrigado. Então, obrigado você, cara. Então, pessoal, essa diferenciação, esses extremos, serve para a gente lembrar do ovino, que é um animal que vai se assemelhar em hábito, né? Em grande medida, ao pastador, e do caprino, que seria o intermediário entre esses dois extremos. Aqui só para a gente ter uma ideia da proporção das glândulas salivares nos diferentes grupos, tá ok? Olha só, a gente tem os selecionadores, os tipos intermediários, infelizmente a gente não tem um caprino aqui para ilustrar, mas a gente tem a gazela de Thomson aqui, ó, tá? E aqui a gente tem os pastadores. O muflon a gente pode lembrar do ovino e no caso aqui do bovino. Então a proporção, esse número aqui, 0,06, que eu não sei se vocês estão conseguindo ver direitinho, 0,05, é o peso da parótida, né? Da glândula parótida e tal, em relação ao peso corporal. E não só o tamanho das glândulas, mas o tipo de secreção também difere, tá? As glândulas nos selecionadores, elas são ricas em proteínas. Isso ainda não foi claramente, cabalmente demonstrado, não, tá, gente? Isso ainda é uma hipótese que precisa... Tornou-se muito mais um postulado para poder o Hoffman construir a teoria dele. Tá? Mas o fato é que essas glândulas, elas não só produzem mais saliva, mais tampão, como produzem também uma saliva mais serosa, né? Mais rica em proteínas, para que haja sequestro de tanino, permita a detoxificação de substâncias, favorecer o ambiente ruminal a promover essa detoxificação desses alcaloides e etc. Esses animais comem muitos alcaloides, né? E aqui os tipos intermediários com uma saliva mais rica. Ora, a cabra come folha de goiabeira. Eu já vi cabra aqui na universidade subindo no capô do carro, no teto do carro, para comer a folha do oiti, aquela planta, aquela árvore que a gente usa muito aqui no Sudeste para fazer sombra de árvore em rua, em estacionamento, né? Então, assim, as cabras têm predileção por essas exquisite, né? Essas forrageiras aí que, com certeza, ovino e principalmente bovino não vão explorar, ok? E aqui a saliva que produz uma quantidade de secreção bastante considerável, porém é uma saliva mais fluida, né? Onde há a produção de tampões, mas ela é uma saliva muito menos serosa, muito mais fluida, ok? Então a gente tem que lembrar dessas características, dessas peculiaridades, quando a gente falar das duas espécies de interesse aqui. Então, ó, o selecionador, tipo intermediário e pastador, o que a gente vai ter?
essa graduação no desenvolvimento do rumen retículo, omaso e abomaso. Tá? No número de saculações, etc. Esse tipo intermediário aqui é o estômago do caprino. No pastador aqui, a gente tem o estômago do bovino. E lá um selecionador. E a gente não tem espécie doméstica de selecionador, né? Só tipo intermediário e pastador. Isso aí mesmo considerando a rena, né? E tem o caribu, que não é doméstico, mas tem a rena, que é doméstica. E a rena é um pastador. Ela pasta basicamente a tundra e nas estepes, né? E aí, ó, aqui, ó, o funcionamento da fisiologia desses animais. No caso do selecionador, como existe uma quantidade de ácidos sendo produzida muito grande, há necessidade de se manter o equilíbrio, até porque dentro das razões para esse comportamento alimentar diferente, algumas hipóteses são levantadas. Existe mais tamponamento e diferença na taxa de absorção. Por incrível que pareça, não existe diferença substancial na taxa de absorção. Exatamente por quê? Porque o animal compensa pela superfície, né? Então, a estequiometria está em equilíbrio nas três situações. A estequiometria da absorção. E a gente tem que lembrar o seguinte, que vamos pensar, por exemplo, no pastador, no grazer. Tá? O que o grazer ele vai fazer? Ele vai consumir uma grande quantidade de alimento num número de refeições menores. Vai ruminar, vai produzir ácido. Como ele vai ruminar e vai produzir ácido, vai ruminar, produzir muita saliva, quando entra saliva no rumen, tem que necessariamente sair saliva. Boa parte dessa saliva vai para o omaso em seu caminho para o abomaso. Então, uma grande absorção de água no omaso, absorção de ácidos graxos voláteis no obaso, mas como os ácidos graxos são absorvidos, em sua larga maioria, pelo transporte passivo pelo epitélio ruminal, pelo epitélio do estômago como um todo, imaginem que a forma protonada, né, a forma com o próton, ou seja, não é a forma iônica, com ácido graxo volátil tendo a carboxila na sua forma iônica, COO-, é o COOH. A forma protonada viaja pela membrana sem problema. Já a forma não protonada, ou seja, a forma iônica, depende de protonação. Depende do equilíbrio de ação das massas, ou de Gutenberg-Waage, né? Então, ele precisa dessa protonação. E onde vai ocorrer mais protonação? Quanto mais ácido tiver o ambiente. Então, quando o líquido ruminal, quando o que escapou do rumen atinge o abomaso, existe uma grande absorção de ácidos graxos voláteis no abomaso. Quem chama atenção para isso era o professor de microbiologia lá de Cornell, James Russell, né? E, obviamente, já tem trabalhos que datam da década de 50 sobre essa absorção, tá? Muito bem, gente. Então, essa questão na diferença, o tamponamento é importante, mas a diferença nas taxas de absorção de ácidos graxos voláteis não tem tanta importância assim. Aí a gente pode partir para uma outra hipótese. E as adaptações microbianas? Bom, olha só, até esse advento agora da nutrigenômica, né, do estudo do DNA e etc., isso pode estar revelando grupos genéticos distintos. Mas, às vezes, os grupos genéticos distintos, eles também produzem, como a gente está falando de micro-organismos, nós estamos falando dos seres em evolução mais antigos do planeta, né? São seres que estão em evolução há 3 bilhões e meio de anos, né? Desde que a vida surgiu na Terra. Então, a flexibilidade metabólica, muitas vezes, desse conjunto de micro-organismos que se formam, de espécies microbianas que habitam o ecossistema ruminal, permitem uma miríade de adaptações. Às vezes é o mesmo DNA,
às vezes é o mesmo DNA, só que se permite uma miríade de adaptações. Então, por isso que ainda é uma incógnita essa questão da adaptação. Mas que ela existe, existe. Ela existe, essa adaptação. Tá? Mas o que determina mesmo o padrão fermentativo, as comunidades microbianas que vão estar ali no ecossistema ruminal é a dieta. Ok? A cabra vai ter uma espécie hipercelulolítica ali que vai causar uma diferença substancial. Bom, até o presente, né, as evidências de que talvez existam, mas se isso concorre para esse resultado de maior eficiência, que é a incógnita, tá? Assim, só para a gente poder não excluir e não ficar introduzindo verdade imexível, né? Verdades que não poderão sofrer contestação no curto e médio prazo aí. Tá? Afinal de contas, em ciência, a gente não caminha dessa forma. A gente faz postulados e tal, mas tem que verificar os postulados. Uma hora tem que verificar. Uma outra hipótese, né, que realmente pode levar a gente a entender melhor as diferenças que a gente observa entre caprinos, ovinos e bovinos, é com relação ao tamanho. Ou seja, a ruminação e a capacidade de retenção e de digestão. Talvez, em função disso tudo aí, serem também, né, dessas variáveis, serem funções, primeiro, do tamanho do animal, e segundo, das adaptações específicas, é que talvez a gente comece a encontrar diferenças entre os animais. Por exemplo, a ruminação, a retenção seletiva das partículas, ela vai acontecer em caprinos, em ovinos e bovinos, com certeza. Agora, a gente pode dizer que o tamanho crítico das partículas fecais em bovinos, caprinos e ovinos é o mesmo? Talvez não. Talvez mesmo comendo a mesma dieta e o mesmo nível de fibra, é possível que se revele algumas diferenças, tá? Principalmente em relação à massa corporal. Muito bem. Outra explicação importante, talvez, da diferença, né, é que, por exemplo, vamos pensar aqui em digestão da fibra e perda metabólica fecal. Olha só, quanto maior o consumo de fibra, né, maior é a dependência da espécie animal que está fazendo o consumo de fibra em relação à fermentação, ao crescimento microbiano no rumen retículo. Ora, quanto maior o crescimento microbiano, maior será a perda metabólica de fragmentos de células que não serão absorvidos da parte indigestível da matéria corpórea microbiana, dos corpos microbianos, né? E essa proporção pode ser muito maior, em torno de 80%, e ao passo que a fração metabólica endógena nos animais consumidores de fibra seja apenas de 20%. 80% da fração metabólica é devida a debris microbiano, debris de corpos microbianos, né? Fragmentos de corpos microbianos que escaparam da digestão no intestino delgado e grosso, e realmente no intestino grosso nem vai ocorrer, mas vai ocorrer basicamente no intestino delgado. E esses fragmentos de corpos microbianos que não foram aproveitados. E isso vai compor a matéria metabólica. Tá? E existe essa dependência. E, fazendo os estudos do teste de uniformidade nutricional, alguns pesquisadores observaram que, óbvio, infelizmente, eles não relataram o intervalo de confiança da fração metabólica, mas o valor pontual, que não quer dizer nada, tá, pessoal? Infelizmente, a gente vê muita gente boa fazer comparação entre um tratamento e outro com base em valores pontuais. Isso é um equívoco, isso é um desserviço científico. A gente tem que relatar a incerteza da nossa medida pontual. A nossa medida pontual
sem o devido acompanhamento, casado da sua incerteza, ela não serve para nada, tá ok? Então vamos prestar mais atenção nisso quando a gente estiver fazendo nossos estudos, quando a gente estiver lendo um material, a gente precisa fazer essa leitura crítica, tá? Ele relatou um valor pontual, mas comparar um tratamento com o outro com valor pontual, isso não quer dizer nada, né? Então, isso complica um pouco. Mas, então, essa questão aí da produção metabólica fecal ser aparentemente menor em caprinos pode ser um retrato da própria seletividade. O animal vai selecionar as partículas mais interessantes, as partículas da matéria alimentar mais interessantes, que ele considera mais interessantes. E como é que se dá esse aprendizado? Esse aprendizado o animal adquire ao longo da sua vida, por meio de feedbacks positivos e negativos. Tá? Existe um literal aprendizado da dieta. Aprendizado por imitação, as crias, os companheiros de rebanho mais jovens vão ver os mais velhos se alimentando, etc. E os próprios feedbacks internos, né? Às vezes ele come alguma coisa que causou um desconforto e já vai evitar aquele alimento. Então, tá aí, ó, né? O resultado desse processo seletivo é exatamente... Ô, gente, silêncio aí. É exatamente essa questão eu até me perdi o raciocínio aqui. Me desculpa aí, gente. Meu filho chegou aqui e passou. Mas os caprinos, né, afinal de contas, e também os ovinos, em certa medida, eles acabaram aprendendo, ou vencendo as dificuldades de sobrevivência, buscando selecionar, e incrivelmente elas sobem em árvores mesmo, né? Tem um trabalho aí do Pfister e do Malachek. Esses caras, eles colocaram cânulas esofágicas em caprinos e ovinos, lá no centro lá de Sobral, e soltaram os animais na caatinga, acho que foi durante 2 anos. Atravessou 2 estações de chuva e 2 estações secas, se eu não me engano. E eles notaram que, incrivelmente, durante a estação seca, há uma maior convergência das dietas, né? Porque o que aconteceu? Com a vegetação na seca, a vegetação caducifolia, perde as folhas vão cair no chão, as gramíneas pararam de crescer, não tem gramínea, e o animal vai comer aquelas folhas ali no chão, aquele material, aquele debris de forrageiro que está no chão. Já durante a estação chuvosa, a caatinga floresce, cresce, né, entra em estágio vegetativo, e aí o que os caprinos vão fazer? Aí vai haver uma divergência do hábito de seleção alimentar. Os ovinos vão explorar mais as gramíneas, exploraram mais as gramíneas, né? E os caprinos vão explorar mais a caatinga, a vegetação da caatinga, curiosamente, né? Exatamente exercendo as suas preferências alimentares. Por isso que a gente, no caso do caprino, tem que lembrar dessa preferência sempre, dessa capacidade sempre, dessa tendência a selecionar sempre. A gente olha aqui, ó, se tivesse os ovinos aqui, a gente não está vendo essas cabras magrelas, né? Os ovinos iam estar mais gordos. Olha o que eles estão fazendo, obrigando essas cabras a comer capim, ó. Comer um capim que elas não comeriam na sua condição natural, tá? Elas estão comendo porque não tem outra coisa para comer. Aqui já dando maior pelo tamanho da granulometria, da forragem no coxo, algumas vão comer mais, outras vão selecionar, né? Por que a gente não olha grão de milho da silagem nas fezes caprinas? Exatamente por causa dessa capacidade de seleção, e ela vai separar o grão que está lá, às vezes, na espiga, no sabugo, separa o grão, arranca o grão e come, né? E vai mastigar ele, obviamente. Uma vez mastigado, ele vai ser explorado dentro do rumen.
Uma coisa assim, só uma curiosidade importante, vou voltar um slide anterior aqui, nesse slide aqui do intestino grosso, rapidinho. Muito bem. Olha só, tem uma outra característica importante com relação às fezes caprinas e ovinas e às fezes bovinas. Isso também nos dá uma pista sobre essa capacidade de seleção, tá? Então, ó, os caprinos e os ovinos, eles vão produzir as síbalas, né? As fezes mais secas. As fezes secas e tal, bem mais secas do que as fezes ovinas. O que pode estar por trás disso? Veja bem, se a gente notar também, os sistemas de produção de caprinos e ovinos consomem muito menos água do que um sistema de produção de bovinos. E exatamente nos bovinos, as fezes vão ser vão ter um conteúdo de água maior do que as fezes caprinas e ovinas. Isso está diretamente relacionado a uma necessidade maior de uma maior taxa de passagem, né, ou de uma maior aceleração da digesta, mesmo que a retenção seja maior, mas de uma aceleração da digesta no trato gastrointestinal pós-ruminal para compensar a absorção. Exatamente compensar a absorção. Em contrapartida, o que acontece? Esses animais vão sofrer mais em ambientes inóspitos, os bovinos vão sofrer mais em ambientes inóspitos, vão ter uma demanda maior de água e etc. Né? Então, a gente pode começar a entender o porquê de alguns determinismos que a gente observa em algumas regiões da prevalência de determinadas espécies, explorando, né, o homem usando algumas espécies para explorar melhor o ambiente onde vive. Muito bem, aqui a gente nota o seguinte, ó, essa aqui é uma foto de uma propriedade localizada no município de Porciúncula. Aqui a gente tem uma várzea, a topografia é essa mesmo, tá? Se quiser plantar café, a gente bota o coco do café na cartucheira e mira no morro, no barranco, planta o milho, tudo na cartucheira. Dá um tiro no barranco para nascer o pé de milho. Tá? E aí a gente tem o capim Angola aqui, ó, nessa várzea, aí o proprietário, o que ele faz? Ele todo dia vai lá e corta um talhão para oferecer para os animais. E tem uma capineira aqui de capim-elefante. Aqui é a capineira de capim-elefante dele. Ó. Isso aqui é a inclinação do terreno. Tá? Isso aqui a gente tem muito disso. A gente tem essa limitação, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro, essa dificuldade que é, porque nas baixadas os solos são do tipo hidromórficos. Né? Então o lençol freático aflora, vem cá em cima. Tanto é que essa região nossa foi uma grande produtora de arroz no passado. E no morro a gente tem a topografia que limita. Mas, então, aí dentro dessas características, o que a gente tem em termos de o que impele, por exemplo, os animais de selecionar a dieta? Eu vou dar um exemplo para vocês do caprino, né? Lembrando que o ovino vai comer o que o caprino deixar, tá? E vai comer de limpar o coxo. Bom, existem mecanismos que monitoram o estado de nutrição no corpo do animal, obviamente, né? Que são os sinais corporais, né? A gente pode dar como exemplo, por exemplo, a leptina, né, que seria um sinalizador de estado de nutrição, dentre outros. Os mecanismos que geram demandas energéticas, proteicas, que são as funções produtivas, né? Elas geram demandas por proteína, por energia, por sódio. O animal desenvolve um apetite específico por sódio. O estímulo de apetites específicos, inclusive, será que a maior demanda de proteína em função do aumento da função produtiva pode causar apetites específicos? Né? Então, os caprinos sabem usufruir de quando a gente oferece liberdade de escolha, só para vocês terem um exemplo disso.
Então, ó, tem um experimento de Fedeli e colaboradores em 2002 que mostra claramente isso. O que eles fizeram? Eles pegaram, montaram gaiolas de metabolismo, em que, em um grupo de gaiolas, eles ofereciam feno de gramínea e concentrado. Em outras gaiolas, eles adaptaram as gaiolas para oferecer vários tipos de alimentação de alimentos de forma sortida, em que os animais podiam ter a livre escolha de acesso aos diferentes alimentos. Então, no sistema foi chamado de sistema tradicional e livre escolha. Então, no tradicional, era feno de alfafa e de pasto nativo. Os grãos, nesse pasto nativo, era o sistema tradicional. E aí, além disso, de livre escolha, tinha feno de alfafa, feno de pasto nativo, grãos proteicos, cevada floculada, polpa de beterraba. Aí, o que aconteceu? Olha lá, ó. O consumo de proteína bruta do sistema que a gente chamou de livre escolha, o sistema tradicional, à medida que as cabras caminharam do pré-parto para a lactação, elas conseguiram consumir mais proteína bruta do que as do sistema tradicional, ok? Quando a gente fala de compostos solúveis em detergente neutro, até porque, só para a gente lembrar, que a matéria alimentar se divide em dois componentes, tá? A matéria fibrosa e a matéria não fibrosa. Então, a matéria não fibrosa são os compostos solúveis em detergente neutro. E o que acontece? A partir do parto, com a lactação, a demanda por apetites específicos fez o animal da livre escolha buscar mais conteúdo celular, mais compostos solúveis em detergente neutro. Lembra que eles têm uma digestibilidade uniforme. A fibra tem uma digestibilidade mais heterogênea. Aqui o consumo de fibra, tá? E aqui o consumo de fibra de forragem. Olha que no sistema tradicional, você obrigou o animal a comer uma quantidade de fibra de forragem maior. E ele, no sistema de livre escolha, ele comeu uma quantidade de fibra de forragem menor. No consumo de fibra de livre escolha, o animal de livre escolha, quando precisou de mais fibra, exatamente, quando ele precisou de mais fibra para estimular a ruminação, etc., ele comeu mais. E o sistema tradicional, ele foi obrigado a comer menos fibra, tá? Então, durante alguns períodos, o consumo é semelhante, durante outros não. Aqui os animais lambendo coxo, né, comendo capim, diferentemente. Aqui dando oportunidade de seleção, lambendo sal, por apetites específicos, né? E aqui só para a gente mostrar que há uma colheita aí de silagem, né, de silagem de milho, para dar oportunidade aos animais de escolha. Isso aí vai ter influência do tamanho de partículas e etc. Tá? Só mostrando aí algumas fotos, fazendo silo aí lá no setor de caprinos da UENF, tá? E a gente fazendo a silagem, compactando, aqui o povo jogando capim, a turma sofrendo aí, compactando capim, fazendo boca de silo, a gente não faz isso mais, obviamente, né? E, enfim, o silo está pronto aí, fechadinho, todo mundo trabalhando livre, leve, solto, tudo bonitinho. Chega no final, né, o silo fechado, no final está todo mundo quebrado. Ninguém aguentando mais aí trabalhar no setor, né? Aqui, para poder vocês terem uma ideia de que já tem muita gente trabalhando aqui no estado do Rio, tem muita gente vivendo já parte da receita da propriedade de vender silagem de milho aí, compactada em saquinhos, compacta a silagem, fermenta, guarda essa silagem aí e vende. E estão vendendo caro, tá? Porque tem gente que insiste em não fazer reserva de alimento. Tá? Aqui é um prado de cunhã que nós fizemos aqui no setor. Olha que coisa linda que é a cunhã, né? Muito bonita e ela responde muita irrigação, tá? E aí a gente corta ela. Você pode ver que esse camarada que está cortando aqui, ele não tem intimidade, não. A cor do tênis dele, branquinho, branquinho, colhendo a cunhã. Esse cara não está colhendo a cunhã todo dia, ele não, viu? Então, aí, depois da colheita e da estabilização da forragem, ela fica mais ou menos assim, com os talos.
Qual que é a diferença da leguminosa? Exatamente que ela vai ter, basicamente, um teor de fibra muito menor, porque ela vai investir na sustentação aqui no caule. Na folha ela não precisa, já a gramínea não. A gramínea vai precisar de buscar luz, ela vai ter que sustentar a bainha, a folha, né? O caule, e isso causa diferenças. Se você pegar o perfil da gramínea, da altura da gramínea, ela vai ter diferenças no extrato de digestibilidade. Já as folhas da leguminosa, ela vai ter uma digestibilidade mais uniforme, etc. Tá? Então, olha só, a cabra, né? Ela está entre os pastadores e selecionadores, a ovelha é um pastador, e a produção de alimento volumoso, de qualidade, é crucial para o sucesso da criação, pessoal. E, obviamente, a gente poderia falar muito mais, mas vamos deixar um tempo para as perguntas e a gente pode discutir mais especificamente para alguma pergunta. Ronaldo, fica à vontade aí para mediar e eu encerro por aqui. Muito bem. Eu pediria para o pessoal abrir seus microfones para a gente fazer uma salva de palmas aí para o Ricardo e agradecer a brilhante palestra. Muito obrigado, Ricardo. Sensacional sua fala. Eu estou aqui com uma série de elogios à sua apresentação. Eu quero pedir o pessoal para fazer as perguntas ali nas notas partilhadas ou se inscrever para colocar, para abrir o microfone, falar que chegou o momento agora das discussões, por favor. Tá? Ricardo, brigadão. Eu me lembro, enquanto você estava falando, eu me lembrei de um caso que aconteceu lá em Brasília, quando eu trabalhava por lá, né? E lá eu dava uma assessoria a uma caprinocultura, né? E foi muito interessante. Tinha um cara lá no tal do PADEF, uma área lá que é de produção agrícola no Distrito Federal. Fernando. E aí, o que acontecia? Lá na... Deixa eu só... Aqui, estava silenciando um microfone. E aí, rapaz, o cara era produtor de gado gabiru, assim, não tinha... Ele resolveu mudar e incentivar a questão da caprinocultura, né? E aí eu e Marcão, você deve lembrar do Marcão, a gente trabalhava lá com ele. Um belo dia, ele ligou para a gente desesperado, ele, professor Ronaldo, das batatas, como é que é? As cabras estão tudo aqui, eu não sei o que aconteceu, está tudo aqui inchada, caída, não sei o quê, tem cabra morrendo. O que aconteceu? Quando ele criava o gado gabiru dele lá, ele tinha um vizinho que produzia batata, e aqueles restores, batata que estragava, batata que não ia para o Ceasa, etc., ele pegava aquilo e jogava para trás do muro, para trás da cerca, do outro lado da cerca, e o gado vinha lá e comia. Né? Aí ele mudou de espécie, né? Ele passou a trabalhar com caprino, e aí ele fez o mesmo quando sobrou uma quantidade de batata lá do vizinho dele, e ele jogou lá do outro lado da cerca, e os caprinos vieram em cima. O que aconteceu? Aquilo que você nos apresentou aí brilhantemente, né? O processo de seleção, né? Enquanto o gado comia batata, capim, não sei o quê, né? Como é? Grazing selectors. Concentrate selectors. Concentrate selectors e os grazing selectors, né? Grazers. E aí, grazer selectors, né? Só grazers. Só grazing, ok. Isso. Então, e aí, o que acontecia? Ele não tinha esse problema quando eram bovinos. No entanto, quando foram com os caprinos, eles ficaram em cima, e somente em cima daquela... Só comeram batata, amido. E aí o que acontece? Exatamente isso que você estava mencionando, né? pH vai lá embaixo, alta produção de ácido lático ali, etc., acidose, e foi um desastre, né? Eu não me lembro mais qual foi o dano, etc., mas isso ficou muito marcado para mim, para a gente, como uma visão muito prática disso que você está colocando, né? Então, por mais que a cabra ela tenha uma maior tolerância, né, à produção de ácidos no rumen, chega um momento que o excesso vai causar acidose mesmo. E aí eles devem ter comido basicamente só amido, batata,
né? E aí, bicho, deve ter dado uma acidose aguda nos animais, que acontece também. Apesar de você conseguir fazer um consumo maior de amido na cabra, você pode chegar tranquilamente a quase 90% de 10% de fibra na dieta. Você vai ter uma acidose subclínica, mas os animais vão manter a produção, mas comendo só batata e complicou. Eu Né? me Com lembro que certeza. isso se tornou uma pergunta de prova nossa, típica das nossas É, provas de nutrição de ruminantes. O produtor tem as batatas disponíveis, muda de categoria para capim, por que não morria e tal. boa, boa. E aí foi interessante porque numa dessas provas, um aluno nosso que era eu não sei se era do Tocantins, era de alguma região do Centro-Oeste que estava naquele período ali no começo dos anos 2000, né, 2002, 2003, 2004, eles estavam incentivando a plantação do milheto, né? E ele mencionou que com os caprinos deles, eles depois devem relatar, eles tiveram um problema parecido com o milheto, que era assim, fizeram a colheita, né, e abriram para os animais fazer o pastejo do que sobrou de restolho lá, e havia muito grão. E os caprinos também, em cima dos grãos, e eles começaram a ter animais apresentando também esse tipo de situação, né? Eu achei interessante, foi mais um exemplo. E Mais às um vezes, exemplo. e assim, você é um cara que tem uma característica interessante, o seu linguajar técnico, científico, extremamente aprofundado, né? Não é um linguajar coloquial para explicar o que você está explicando, mas você traz para a gente a aplicação disso, né? E é muito importante, é isso que diferencia, eu digo para os estudantes, né, especialmente, é isso que diferencia o estudante bem formado daquele que não se dedicou adequadamente à sua formação, mas que colou grau, que terminou o estudo que estava fazendo, né? É, é que o bem formado ele criou essa base técnico-científica, essa que você sabe exatamente como é que você sabe para que lado circula o sangue do animal, você sabe como é a fisiologia dele, e quando você encontra uma situação lá no campo, você consegue entender por que aquilo está ocorrendo, para onde você tem que ir, como que você tem que agir como profissional, né? Então, eu acho que é muito importante a gente estar com esses conhecimentos basilares bem consolidados, estabelecidos, porque aparecem situações como essa aí da batata, do milheto, etc. Se você não tiver entendendo bem as coisas, você não sabe como trabalhar, como resolver, como ir para adiante, né? Não basta só decorar as provas de bovino de corte, bovino de leite, caprinocultura, as culturas, porque chega lá fora, as situações são novas e só o conhecimento da fisiologia, da nutrição é que nos salva, né? Verdade, Eu vou Ronaldo. passar. Nós temos uma pergunta aqui na, nas nossas notas partilhadas. É do Leandro, ele ainda me parece que está escrevendo a pergunta. Eu queria perguntar, Leandro, você quer fazer o microfone? A gente sempre prefere que fale o microfone, senão eu posso fazer a leitura. Dá um sinal aí, por favor. Bom, O povo está inibido. está inibido, todo mundo está com medo de você, Ricardo. Não precisa ter medo, não, não mordo, não. Bom, Não, mordo, Ricardo, não. ele diz, olha, bom dia, se você quiser acompanhar o texto ali, né, na notas partilhadas aqui à esquerda. Bom dia, professor, parabéns pela palestra. Dentro da produção de caprinos em sistema extensivo, é interessante manter a pastagem nativa e, junto com os caprinos, ter também ovinos para maior aproveitamento da área. Outra dúvida que sempre surge é quantos animais, ovinos ou caprinos, cabem numa área que pasteja um bovino. Esse cálculo seria mais correto em relação à unidade animal ou em relação a peso metabólico? Eu não tenho nenhum receio de dizer, pode calcular com base no peso metabólico. Agora você tem que ter uma estimativa boa do consumo, né? Uma estimativa boa do consumo, da exigência de cada um dos dois animais. E é o seguinte, se mesmo você tendo uma oferta de forragem mais homogênea, né, o caprino vai preferir comer ponta de capim,
Não é que o ovino não vai querer também, lógico que vai. Lógico que vai comer ponta de capim também. Mas você vai permitir um rebaixamento maior do relvado, com a presença de ovinos. A questão é que talvez, aí a gente começa a ver aquela conversa de pessoal da forragem, né? Não, o primeiro dia você bota caprino, no segundo dia você bota o ovino, no terceiro dia você bota o boi. Eu não sei se isso na prática funciona. Eu nunca vi nenhum lugar funcionando assim, não, mas também não, eu não tenho essa experiência, mas você pode pensar nisso, né? Você pode pensar nessa diferente exploração. Mas se você estiver falando já, por outro lado, de um sistema mais extensivo, em que a oferta de forragem é mais heterogênea, aí facilita um pouco a vida. Mas você tem que ter noção da disponibilidade de forragem de cada um dos componentes aí, né? Pelo menos os componentes principais do relvado, da forragem disponível, né? Mas eu acredito que se deixar a liberdade aos dois, o ovino vai continuar pastando mais. Aí corre o risco de você não ter uma oferta adequada para os caprinos, porque as cabras, principalmente se for um animal um animal que estiver produzindo, vai gerar uma demanda nutricional maior, a cabra vai diminuir. Se não tiver mais ponta de capim, ela com certeza vai diminuir o consumo. Vai passar a depender mais das reservas internas corporais que praticamente estão lá no abdômen, né? E aí você corre o risco de quebrar um pouco o desempenho do animal. Se você conseguir fazer a sua oferta e esse manejo, eu acredito que tudo bem. Mas lembrando sempre que as opções de seleção de cada um vão ser diferentes. Tá? Você tem que ter oferta de ponta de capim suficiente para as cabras e ter ainda uma oferta residual de pasto suficiente para que os ovinos também não passem fome, não sejam obrigados a comer talo de capim, né? Sim. E ter também oferta, e ter também matéria seca, matéria forrageira residual no pasto, para não comprometer rebrota depois, né? Não comprometer o próprio pasto, tá? Basicamente isso aí. Pode seguir em frente aí, Ronaldo. O cálculo com os bovinos, você mencionou? Isso, o cálculo é o seguinte, sempre levar em conta o consumo por unidade de tamanho metabólico. Não calcula consumo por unidade de peso vivo, não. Porque o consumo por unidade de peso vivo, você vai ter diferenças, vícios importantes no tamanho. Se você estabelece o tamanho metabólico, a exigência de manter-se calculada no tamanho metabólico, a exigência de energia, o animal vai buscar consumo de energia guiado pelos mecanismos homeostáticos e homeorréticos definidos pelo tamanho metabólico, né? E largamente associados ao tamanho metabólico. Então, eu recomendo fazer o cálculo por unidade de tamanho metabólico, em gramas por dia, por quilo de tamanho metabólico. E aí, obviamente, você vê a categoria animal, calcula individualmente o tamanho metabólico e multiplica pelo número de indivíduos, né? Número de tamanhos metabólicos disponíveis. Não soma tudo não, porque dá diferença na conta. Tá? Tá, joia, Ricardo. Obrigado, viu? Okay. Veja, o Pedro está perguntando o seguinte, olha, aqui no Nordeste está muito na moda utilizar a dieta de grão inteiro para terminação de ovinos. Uhum. Utilizando até os mesmos pellets para bovinos. Em relação ao comportamento alimentar, quais as considerações do senhor, suas, em relação a esta dieta para pequenos ruminantes? Olha só, eu não tenho experiência com oferta de grão exclusiva para caprino e ovino. O que eu posso imaginar é que esses animais vão procurar mastigar os grãos. Tá? Agora, durante a mastigação, o que acontece? O tamanho do bolo que vai ser deglutido vai variar também em função da massa corporal, peso vivo elevado a 1. Tá? Então, a gente pode chegar à conclusão que vai haver um escape maior de grãos nos animais grandes, nos bovinos. Talvez isso não comprometa em ovino,
mas eu não tenho experiência com alimentação exclusiva de grãos para caprino e ovino, tá? Aí, infelizmente, eu não tenho essa experiência. Eu gostaria de mencionar aqui para vocês quais são as nossas próximas palestras. O professor Rafael da Unesp vai fazer uma pergunta, eu pediria que ele abrisse o microfone enquanto eu menciono as palestras que nós vamos ter na sequência, tá? Na semana que vem nós vamos ter o professor Francisco Carvalho, da Rural do Pernambuco, Chiquinho. Ele vai falar sobre aspectos fisiológicos nutricionais e produtivos do uso da palma forrageira em pequenos ruminantes. No dia 9/10, nós vamos ter o professor André Mendes Jorge, lá da Unesp, Botucatu, vai falar sobre nutrição e qualidade da carne bubalina, ciência e inovação. E dia 16/10, o professor Antônio Ferriani Branco vai falar sobre tecnologia de precisão e desenvolvimento de produtos de nutrição para bovinos, tá? Então, a gente conta aí com a presença de vocês. Se vocês quiserem fazer a divulgação, nosso cardzinho está aí disponível, tá ok? Rafael, por favor. Bom dia a todos. Primeiramente, parabéns, Ricardo, aí pela apresentação. Eu gostaria que você comentasse um pouco mais em relação à questão de unidade animal, que você relatou agora há pouco, porque a gente sabe muito bem, e eu sei que é uma dúvida, principalmente dos alunos e dos produtores, que a gente determina assim, X unidades animais de bovino por hectare. Uhum. O que você poderia comentar a respeito disso, usando o bovino como modelo de unidade animal? Se eu for colocar naquela área ou búfalo, ou ovino, ou caprino, de uma maneira mais simples, que o aluno possa entender, ou o produtor rural, que eu sei que isso daí é muito difícil na prática mesmo. Ok, Rafael. Bom, às vezes as coisas complicadas são complicadas. E a gente é que tem que tentar fazer uma explicação para descomplicar o máximo possível. Eu não hesito em ensinar para os alunos da graduação que, se eu tiver que calcular capacidade de suporte, lotação, capacidade do sistema de produção, eu sempre vou usar como base de referência o tamanho metabólico. Para poder, na hora do projeto, o estudante vai falar, ele converte isso, né, o futuro zootecnista, né, ele vai converter isso na unidade animal. É perfeitamente possível. Você monta uma planilha, hoje não é novidade para ninguém, né? O uso de planilha eletrônica. Então, assim, você tem que ter um sistema eficiente de cálculo para converter a tua unidade animal em unidade de tamanho metabólico. E fazer a conversão reversa. Você faz a conversão, faz os seus cálculos e faz a conversão reversa. Você vai mostrar Quando você falar isso para o produtor, o extensionista falar isso para o produtor, ele, na qualidade de técnico, já vai ter que ter feito essa conversão, né? Eu imagino que seja natural ele fazer essa conversão. Ele vai falar em termos de unidades animais, isso aí vai equivaler a tantas cabras. Uma vaca vai equivaler a tantas cabras, tantas ovelhas, mas ele fez o cálculo dele com base no tamanho metabólico. E na hora de apresentar isso, ele converte. Então, eu acho que seria mais natural isso, tá? E eu não tenho dificuldade, assim, de ensinar isso para os meus alunos de graduação, porque a gente planilha isso e já mostra. Eu explico para os meus alunos de onde que vem aquele expoente 0,75, a gente faz uns exercícios com base no livro do Brody, do Kleiber, entendeu? Então, eu consigo fazer com que eles assimilem isso aí mais fácil, porque a gente vem fazendo os cálculos disso desde a origem. De onde que veio o 0,75? É o coeficiente de regressão da relação entre a produção de calor e jejum e a massa corporal. Beleza. Então, como eu venho construindo conhecimento com eles, pelo menos até hoje, eu acredito que a maioria conseguiu entender.
aprender isso aí. Agora, realmente, para o produtor, nós, como técnico, temos que fazer essa conversão. Eu acredito que se a gente partir para ficar falando de tamanho metabólico, etc., não estou presumindo que o produtor não tenha capacidade de entender, não, tá? Muito pelo contrário. É para a gente descomplicar mesmo. Pegar um assunto que é complicado e descomplicar para o produtor. Entendeu? Então, a gente já fazer essa conversão. Dá para fazer essa conversão naturalmente com uma planilha eletrônica, você faz. Né? Então, assim, eu prefiro apresentar em equivalência de unidade animal para o produtor, lógico, mas eu tenho que fazer essa conversão lá nos meus cálculos para poder mostrar para eles. Tá? Eu preferiria fazer dessa forma, do que introduzir mais um elemento de confusão para o cara. Repito, não é menosprezando, porque a gente na academia tem a mania de achar que o que a gente sabe de tudo, né? E a gente não sabe de nada. Então, o que a gente conhece é uma das facetas uma das facetas elementar, que é elementar da realidade. Tem um monte de outras dimensões da realidade que a gente não domina, né? Se me disser assim, Ricardo, tu vai ter que viver com um salário mínimo, pagar aluguel, eu não vou dar conta. Talvez eu desse se eu viesse acostumado com isso, mas essa realidade, né, essa inteligência do indivíduo, porque é uma inteligência, a gente não pode subestimá-la nunca. É a inteligência, a capacidade de se adaptar e de lidar com as diferentes facetas da realidade. E na academia a gente tem essa arrogância fatal, né, de achar que a nossa verdade serve para tudo quanto é situação e pronto. Não. Então, assim, Rafael, eu prefiro mostrar para os alunos de graduação a complexidade mesmo, não fugir dela, mas adaptar o texto para a audiência. Aí, no caso do produtor, sem menosprezar a sua inteligência, obviamente, tá? Mas descomplicar, não há necessidade de complicar. A não ser que seja um curso específico que eles tenham interesse de saber de onde que vem a coisa. Aí, não, aí é uma outra história. Tá, ok? Não sei se eu pude responder, pelo menos dei a minha visão desse tema. Tá? Ô, Ricardo, eu também concordo com seus comentários. Eu só fiz essa pergunta porque eu observo que há muito tempo tem essa confusão, tanto do aluno como do produtor, principalmente do produtor. Concordo que a gente tem que fazer em relação ao peso metabólico, né? Porque a indicação de espécies animais diferentes é em relação ao peso metabólico, mas eu vejo que muita gente faz em relação ao peso corporal e já é difícil de você determinar a taxa de lotação em animais de pastagem, porque a oferta de forragem ela está variando a cada instante e a qualidade também. Então, eu concordo com você também. Eu sinto a necessidade da gente ter mais materiais, pelo menos eu desconheço, não sei se você conhece algum material que tem todas as relações dos ruminantes de unidade animal. Fala assim, ó, uma vaca, eu posso colocar 5 ovelhas, no lugar de uma vaca eu posso colocar X búfalos e assim por diante, de acordo com a sua categoria animal também. Tá? Mas parabéns novamente aí, e eu estou à disposição também se precisar de alguma coisa. Tá ok, Rafael, obrigado. Só um pouquinho, Ronaldo, só completar um pouquinho o raciocínio do Rafael, eu acho que ele tocou num assunto muito importante. Eu costumo fazer, Rafael, só para poder acrescentar um pouquinho mais naquilo que a gente falou e vai em linha daquilo que você falou, que é o seguinte, eu mostro para os alunos, depois, uma vez que eles entenderam o que é tamanho metabólico, de onde que vem o cálculo, e aquele valor de 0,75, aquilo não tem martelo batido em cima daquilo não, tá? A forma como se chega àquele valor, o método de estimação, existe uma guerra lá embaixo sobre a definição do tamanho metabólico do expoente mais apropriado, tá? Isso não é questão fechada, por incrível que pareça, na comunidade científica internacional. Mas o que eu costumo fazer? Eu pego e comparo uma vaca de alta produção com uma cabra de alta produção. O que eu faço? Eu estabeleço o mesmo mérito leiteiro primeiro, que o Brody falava, né? O Samuel Brody falava o seguinte, como é que eu comparo vaca? Ele dizia o seguinte, para o mesmo mérito leiteiro,
quando ele falava de mérito leiteiro e eficiência energética, tá? Eu estou falando de eficiência energética. Para o mesmo mérito leiteiro, tamanho é documento. Por quê? Porque a mantença dilui em relação à massa corporal. Mas isso é levando em conta apenas eficiência energética. Então, eu faço essa comparação na aula. A gente estabelece uma base comum. Então, não é difícil da gente fazer, não, o estabelecimento dessa base comum, tá? Assim, eu não fiz, mas eu ensino eles a fazer. Então, eu não me preocupei em montar uma tabelinha fazendo essa diferenciação, tá? Mas a gente pode trocar figurinha a respeito disso. O meu e-mail eu vou escrever aí nas notas compartilhadas. Não é difícil de achar, não, tá? Mas obrigado pela pergunta, Rafael. Ronaldo, fica à vontade para mediar. Ronaldo está com o microfone fechado. Muito bem. Um velho conhecido seu vai fazer uma pergunta aí agora, nosso amigo Tiago. O Tiago. Ô, Tiagão, você tá bom? Paduano, rapaz de Pádua, esse aí, Santo Antônio de Pádua. Não tô te ouvindo, Vamos abrir o microfone aí, Tiago. Tiago está sem microfone. Tiago, tem um telefonezinho aí, embaixo, azul. Clica embaixo. Tem um telefonezinho azul. Clica nele que vai ativar o áudio. Então, eu vou ler sua pergunta. Você mexe a boca assim, ó, para fazer a dublagem, tá? Vai fazer. Tiagão, bom dia. Gostaria de saber qual a opinião do Ricardo, vou falar com o sotaque dele, sobre o aumento dos concentrados, estou brincando, sobre o aumento do concentrado nas dietas para potencial produtivo relacionado a essa capacidade seletiva do caprino. Até onde é recomendado esse aumento do concentrado? Tiago, seguinte, eu respeitaria o nível mínimo de fibra fisicamente efetiva, de 20%, tá? Eu não arriscaria menos, não. Eu não arriscaria menos, não. Usaria como tamanho crítico de partícula 1,18 mesmo, lá do Mertens, mas eu não utilizaria menos do que 20% para não correr nenhum risco. Desse que, por exemplo, o Ronaldo vivenciou lá na prática, que o cara que ele dava assistência lá aproveitou a batata todinha lá e os bichos deram acidose. Por quê? Porque não comeram fibra fisicamente efetiva para ruminar, né? Então, eu manteria o nível de 20% de fibra fisicamente efetiva na dieta. Agora, cuidado, nós estamos fazendo um experimento aqui com 3 quadrados latinos simultâneos, caprinos, ovinos e bovinos, tá? Nós estamos fazendo a alimentação de mantença, e aí a gente tem que alongar o período experimental para poder estabilizar a massa corporal, tá? Para poder assegurar que os animais estejam na mantença, porque a gente não tem câmara respirométrica, não tem esses negócios, a gente tem que usar ferramenta estatística quantitativa para poder verificar essa estabilização da massa corporal. O que acontece? Os animais que estavam comendo fibra fisicamente efetiva na proporção de 20% entraram em off-feed, pararam de comer. Ou seja, os 20% foi assegurado. O que não foi assegurado? Foi aquele nível de consumo mínimo absoluto de fibra para estimular a movimentação ruminal e etc., a função ruminal normal. Então, nota que a quantidade absoluta também é importante, entendeu? Agora, se você está falando de alimentação ad libitum, basta se preocupar com o nível de 20%, né, ou de 200, mais corretamente falando, né, de 200 gramas por quilo de fibra fisicamente efetiva na dieta, tá? E permitir alguma seleção, mas mesmo permitindo essa seleção, você tem que checar se ele está comendo aquele nível mínimo de fibra. Aí você geralmente vai ter uma base em relação a oferecidos, sobras, etc.
Tá? Mas essa garantia de nível mínimo de fibra e uma quantidade absoluta de fibra diária, que eu ainda não sei que valor que é, tá? É necessária para manter o funcionamento normal do roaming. Tá ok, Thiago? Valeu, Ricardo. Obrigadão. Valeu, Tiagão. Bom te ver. Bom te ver, Thiago. Você faz assim, ó, tá no Maranhão? Tá no Maranhão? Muito bem. Bom, e a Cláudia? Cláudia, eu estou assumindo que essa é a última pergunta, né? Eu estou assumindo que eu vou fazer a leitura, que eu me lembro que na semana passada, ou anterior, você pediu que eu lesse, então eu vou fazer isso novamente, tá? Professor Ricardo, bom dia, parabéns pela palestra. Em relação ao uso do FDNI para estimar o consumo ou volume fecal, comumente é utilizado o boi fistulado para determinar essa fração. Já que temos grandes diferenças de consumo entre as espécies, a utilização do boi fistulado poderia causar algum dano nesta avaliação para pequenos ruminantes? Cláudia, né? Ô, Cláudia, tudo Cláudia bem? Loiane. Cláudia Loiane. Ô, Cláudia, eu acredito que não. Sabe por causa de quê? Pelo seguinte, a fibra em detergente neutro indigestível é uma fração, deve ser uma fração intrínseca do alimento. Tá? E você, quando usar uma metodologia para estimá-la, você vai usar para acessar exatamente essa característica intrínseca. A diferença na taxa de degradação da fração potencialmente digestível, que é a fração complementar da fibra, a fração indigestível, é que vai ter diferença de uma espécie para outra. Mas em termos de potencial fermentativo, não. O que é a fração indigestível? Por definição, ela é o elemento recalcitrante da digestão em condições anaeróbicas. E em condições anaeróbicas, por ser um atributo intrínseco do alimento, não interessa se é caprino, ovino ou bovino. Agora, você não pode dizer que... ô, Giovana, me dá o carregador. Cadê o caramba? Tá aqui. A bateria está acabando. Calma aí. Ai, meu Deus. Não se vá, permaneça conosco. Pronto, deu certo. Foi na correria aqui, mas foi. Então, assim, se você estiver preocupado, falar, porque veja bem, existe uma característica que é a intrínseca do alimento e a interação dessas características intrínsecas com a categoria animal e a espécie animal que você está alimentando. Aí, devido a essa interação, as propriedades vão ser diferentes. Mas, por exemplo, o indigestível, por definição, é o mesmo. Por quê? Porque ele é a exaustão da fração potencialmente digestível. Se ela tem que ser exaurida, a incubação por 288 horas é o ideal. E olha que 280 horas ainda não chegou no indigestível, tá? Mas ela chega, vamos dizer assim, em torno de 90%, 95% indigestível, com 288 horas. Eu fiz incubações aqui de 70 dias in situ e estou com os resultados ainda para publicar de in vitro, com renovação de líquido ruminal. Tá? Então, realmente, primeiro, o que a gente deduz disso aí? A gente deduz que a fibra a fração potencialmente digestível também é heterogênea. Ela tem uma fração rapidamente digestível e outra lentamente. E de acordo com a espécie e o substrato que o animal está consumindo, isso vai afetar a taxa de digestão. Então, sim, você está correta quando você fala tem efeito disso sobre a taxa de digestão da potencialmente digestível? Sim. Agora, do ponto de vista do indigestivo, você não precisa se preocupar. Desde que você pegue as fezes do caprino e as fezes do ovino, o oferecido do caprino, o oferecido do ovino, as sobras do caprino e as sobras do ovino, incube todo mundo no boi. Incubou todo mundo no boi, o indigestivo que você vai estimar lá depois de 288, 300 horas, vai ser aplicável àquela dieta no caprino e no ovino que você está usando. Tá ok?
Muito bem, brigadão, Ricardo. Obrigado pela resposta. E a Cláudia. Cláudia, compreendeu? Pegou direitinho? Está tudo ok? Eu gostaria, então, de convidar o pessoal agora. Ricardo, agradecer você. No final, a gente sempre pede para o pessoal abrir as câmeras para a gente poder fazer a foto oficial, que aí a gente coloca aí nos stories do Instagram, nas nossas mídias sociais, etc. Aqui são as instituições participantes de hoje, aqui no nosso evento, no nosso encontro. Tá? É claro que eu peguei de lá da planilha de quem se inscreveu pedindo certificados. Então, para a gente ver, a gente está aí, ó, todas as regiões do país estão representadas aí, Ricardo. E eu sempre repito para os nossos... Pessoal, vamos abrindo as câmeras aí, olha, enquanto eu estou falando aqui. Juliana, lá de Santa Catarina, Melissa, Rodrigo. Viu, Juliana? Já guardei, tá vendo? Você está ficando assídua aí, você da nossa UFSC. O ano que vem, lá na UFSC, vai ser a reunião da SBZ, né? Era para ter sido esse ano, a pandemia jogou para frente. Ederson, lá de Santa Catarina. Viu, Ricardo? Nosso grupo de estudos era um grupo presencial, pequeno, né? Os orientandos de mestrado, doutorado, mais os professores que a gente trabalha junto. E a gente andou assim durante uns 12, 13 anos. E agora, com a pandemia e o uso das plataformas, a gente resolveu ir para o digital e tem funcionado bem. A gente tem tido um público aí de 60, 70 pessoas assistindo toda semana, né? Virou um congresso semanal, eu costumo dizer, e hoje nós tivemos o prazer de ter você aqui. Tá? Muito obrigado. O pessoal, sim, teceu muitos elogios. Fernando Leonel estava aí semana passada, está aí aparecendo na tela. Agora está também aí só aparecendo. uma coisa que eu estou achando errado isso aí. Estou achando errado. Dos três, eu sou mais novo, eu estou mais velho. Esses dois são velhos pra caramba. Eu era iniciação científica dos vocês dois. Estou mais velho agora, tem alguma coisa errada. Eu estou trabalhando, estou achando que vocês estão tudo à toa. É o tanto de filho que você produziu, meu amigo. Rapaz, drenou suas energias. Drenou suas energias, né? Então, acho que aí o Tarcísio lá da Brau, a Ana Catarina, de onde? Que eu não estou vendo, está pequenininha aqui. Ela deve digitar ou falar aí para gente. Muito bem, foto oficial do dia. Pedrão, ela é de Maceió, você que é do SESMAC, é isso? SESMAC? Muito bem, divulgue para os seus amigos se você gostou e para os inimigos se não gostou. Valeu, gente. Vamos dar o print oficial. Salva de palmas aí para o professor Ricardo. Muito legal. Na próxima sexta-feira estamos aqui. Ricardo, chame seus guris, seus estudantes aí. A gente vai assim até o final do ano. O pessoal está pedindo para a gente continuar permanentemente assim. Eu imagino que a gente deva continuar, porque de qualquer lugar a gente consegue discutir esses grandes temas e você foi uma pessoa importantíssima nesses nossos eventos. Obrigado por você disponibilizar um tempo aí conosco. O professor Arnaud, lá da Federal do Piauí, também está aí conosco. O professor Robson, aí daqui da Federal da Bahia. Nossa Associação Científica Melissa. Muito bem. Sensacional ver vocês. Jocely, ex-Bahia, agora Ceará. Valeu, gente. Obrigado. Ricardo, quer falar alguma coisa para encerrar? Agradecer. Obrigado aí. Valeu mesmo. Dá um abraço em todo mundo aí da UF. Sensacional.